Olá pessoal, olha aqui de volta aqui no programa Café com Leite, né? Sempre com novidades para você. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. E a TV Verde Vale, com a TV Café com Leite, com a TV Cariri, tudo junto. Todos parceiros, todos amigos, todos fazendo com que a comunicação no Cariri cresça cada vez mais. As redes sociais também, YouTube, Facebook, de todas as formas. É garantido a informação chegar até você acompanhado de um delicioso cafezinho, mas em especial com os nossos convidados. E os nossos temas também são extremamente relevantes, né? Nós vamos falar sobre a importância das Libras como forma de inclusão social com o professor Francisco Andrade aqui no programa Café com Leite. Professor Andrade, mais uma vez aqui no Café com Leite, obrigado aí para falar sobre esse tema Libras, que é um tema já em voga, né? Um tema em ascensão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação estar aqui presente hoje. E vamos lá. Vamos conversar. E Libras é um... Engraçado que quando a gente fala nesse termo, né, Libras, né, chama a atenção das pessoas, né? E é um tema que, de certa forma, ele está em ascensão em todo o país, né? Não é, professor? Sim, com certeza. Muitas pessoas às vezes acabam confundindo, né? Libras, aí É, um acha que é braille, é. alguém diz Libra é uma moeda, né? Não, é a língua que a O comunidade braille é surda se... aquele dos pontinhos, né? Do, que, Isso, correto, né? Que é é para a comunidade, sensibilidade, né? né? Dos cegos, deficientes Hum, visuais. certo. E a Libra, não. A Libra é para os Surdos. surdos, né? Isso, a nomenclatura É correta. porque eu ia falando surdos mudos, né? Isso, Mas é um termo que já foi muito utilizado, hum, mas se entra em desuso por conta que é algo equivocado, né? Porque o surdo, ele pode falar. Se ele treinar, tem alguns casos, por exemplo, se você colocar no YouTube professora Sueli Ramalho, ela é uma surda bilateral profunda, mas que ela consegue oralizar no português. é mesmo. Sim, Mas é surda, ela é literalmente. surda. Mas é possível aprender sem ouvir? Sim, por meio de técnicas, né? Teve uma época, inclusive, que os surdos eles eram obrigados a falar, que não era permitido o uso da Libras, que é a língua de sinais. Hum, Foi uma época que o oralismo ele foi predominante. Por mais de 100 anos, né, desde após a decisão do Congresso de Milão, que ocorreu na Itália, todas as escolas a nível mundial eram proibidas de ensinar a língua de sinais aos surdos. E eles eram obrigados a tentar a entendi. falar e pouquíssimos conseguiam. Pouquíssimos mesmo. Hum. A maioria se comunicava por meio da língua de sinais, escondido, mas não era permitido nas escolas. Engraçado, né? Interessante. É a evolução, né? Quando nós imaginamos a questão da evolução dos tempos, a modernidade, e tudo isso só traz cada vez mais valorização das pessoas, porque aí é uma valorização do ser humano, Com né? certeza. E, e esse termo Libras, que está muito em voga, está muito em ascensão diante das... Nós temos muitas pessoas, digamos, surdas no país, temos, No no Brasil, Brasil. no Brasil, especificamente na região do Cariri, que é o dado que eu trago Ah, exatamente, são mais de 17 mil pessoas com algum tipo de surdez ou perca auditiva mas você está falando 17 mil aqui no no Cariri. Cariri. É muita gente. Só que não são todos usuários de Libras. Eu Porque sei. no censo, quando eles fazem essa pesquisa, eles vão perguntando, por exemplo, algumas pessoas aqui na região falam, fulano é moco, né? Mas isso é por conta da idade já avançada, né? Que vai perdendo, é, Mas ele está contabilizado também. está contabilizado, Hum. né? Aí a gente tem que fazer um outro levantamento para fazer a análise correta de quantos são usuários da língua de sinais, que são os surdos. Você falou um termo legal, né? As pessoas que são usuários da língua de sinais.
por quê? Tem alguns que são e outros não. São os que estudam, é isso? Isso, por exemplo, eu faço parte de uma obra, um serviço voluntário, sou testemunho de Jeová, e nós visitamos esses surdos, ensinamos da Bíblia para ele, né, nas suas casas. E a maioria dos surdos que nós visitamos, os surdos, na maioria dos casos, eles nascem de famílias ouvintes. Pai, mãe, ouvinte, né? Como nós, que nós nascemos escutando, né, falando português. E essas famílias, elas acabam não sabendo se comunicar com o filho surdo. Não vão atrás de aprender Libras. O que já é uma dificuldade para essa criança, né? Que ela vai crescer. Se ela não tiver contato com outras pessoas que sabem Libras, ela nunca vai aprender. Vai aprender apenas sinais caseiros, que são mímicas, né? Sinais, gestos que ela vai criando na própria família para conseguir tentar se comunicar. Eu tenho. Na minha família, eu tenho uns tios aí, irmãos da minha mãe, que são mudos, consequentemente surdos, né? E era assim, minha mãe, por exemplo, tinha um sinal aqui. Minha mãe, quando fazia o cabelo aqui e pegava aqui, era minha mãe, né? Meu pai era assim, que era o bigode, né? Ou seja, são esses... Aqui não é Libras, aqui são... São sinais que identificam a pessoa, né? Eu era assim, porque eu sou pretinho, sabe? Lá em casa todo mundo era mais branquinho, eu era mais pretinho, eu era assim, eu e minha irmã. Aí cria não apenas os sinais de identificação de cada pessoa, que todos nós na comunidade surda nós temos um sinal, por exemplo, meu sinal em Libras é esse. Né? Aí, então, se fizer aqui é você. Já sabe que sou eu. Aí cada pessoa tem o seu sinal, que é atribuído na comunidade surda. Mas também, por exemplo, mímica, sinais de mímica, que muitos surdos conhecem, muitos surdos que não sabem Libras, mas se você falar, por exemplo, esse é o sinal de trabalho, trabalhar, em Libras. Certo. Mas, por exemplo, um surdo na roça, que vai falar, eu vou ali, assim, que é o suor do trabalho, né, braçal. Aí ele faz isso, significa trabalhar. Só que isso não é o sinal oficial, isso é um sinal... trabalhar seria aqui. Isso é trabalhar. É um sinal caseiro estipulado que foi amplamente difundido. Por exemplo, isso aqui, irmão. Isso é o sinal em Libras para irmão, que é dessa forma ou assim. Mas muitos surdos que não sabem Libras, eles fazem dessa forma, que é para dizer que tem uma correlação sanguínea com aquela pessoa. De qualquer forma, tem uma certa, digamos assim, uma forma de comunicação, sim, né? Sim. Legal, interessante isso. Sangue, né? E irmão é aqui. Isso, em Libras. Em Libras. Ou seja, por ser língua brasileira de sinais, é porque tem, digamos assim, um português em sinais, né? Isso, não chega a ser não é uma adaptação. Sim, não é a adaptação do português para sinais, mas é a língua brasileira de sinais. Assim como tem a LSF, que é a língua de sinais francesa. Aí tem a ASL, American Sign Language, que é nos Estados Unidos. Cada país possui a sua própria língua de sinais, não é algo universal. Entendi. Diga uma coisa, tem as letras, é assim? Isso. Mano, faz aí, por favor, o ABC aí, só para Por exemplo, algumas pessoas têm o equívoco de achar que a Libras é só o alfabeto manual, e não é. Não é apenas A, B, C, D. Pronto, aí são as letras, né? Isso é o alfabeto manual. Aí existem as configurações de mão, que são parecidas com o alfabeto manual, mas que formam vários outros sinais. Por exemplo, o sinal que eu mencionei aqui. Seria palavras. Isso, palavras. Né? Por exemplo, o sinal que eu mencionei aqui de trabalho. O sinal de trabalho, ele utiliza da configuração de mão em L. Certo. Só que para formar o sinal, você precisa da configuração de mão, do ponto de articulação, que é essa região aqui nesse espaço neutro, e do movimento. Sinal trabalho. Não é apenas... Eu poderia fazer a soletração. Aí ia demorar demais. Aí demora. Imagina como fazer toda uma tradução de uma aula, por exemplo, só com o alfabeto manual. É inviável. Eu fico muito atento quando eu assisto na televisão, que eu vejo esses tradutores, sabe? E eu ficava imaginando, por desconhecer, é claro, né? Porque eu sabia que tinha as letras, né? E aquela pessoa comentava aqueles atos e em alguns momentos ele até para, escuta e vai fazer. Eu digo, será que estão acompanhando direitinho o diálogo, né? Quer dizer, isso é interessante. Agora, o receptor sabe o que é que está sendo dito, sim, né? Com certeza. Quão importante isso, né, rapaz? Ou seja, quão valorizados são essas pessoas nesse momento, né?
Muitas vezes nós que falamos e que nós que nos comunicamos verbalmente, não imaginamos, eu creio que, né? Porque assim como eu que deveria ter a obrigação de conhecer, eu me responsabilizo em dizer isso, eu teria a obrigação de conhecer em respeito a essas pessoas, tantas quantas outras pessoas também assim deveriam, né? Com certeza. Para, acima de tudo, conhecer e respeitar essas pessoas, que isso é um respeito. Muitas pessoas acabam divulgando de uma forma, não vou falar equivocada, mas por conta da legislação que nós temos. Existe uma lei de 2002, né, a lei que reconhece a Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira. A Lei 10.436, de 2002. Só que essa lei, ela não torna a Libras segunda língua oficial no Brasil, que assim, muitas pessoas da área de Libras acabam divulgando isso. Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Mas, assim, não é a segunda oficial, é uma língua oficial da comunidade surda brasileira. Ela não é a segunda, ela é a primeira, né? Isso. Só que da comunidade surda. Correto, exatamente. Interessante. Mas isso vem sendo respeitado, ou seja, eu vou usar a expressão respeitado, você me corrija, mas assim, mais, digamos, sei lá, mais respeitado, mais cuidado, né? Aos poucos isso vem crescendo, não vem? Sim, com certeza. Hoje o surdo ele se encontra em locais que antigamente era inimaginável. Por exemplo, você não imagina um professor surdo, doutor, dando aula na universidade, para inclusive alunos ouvintes. Isso é Temos, aqui em Juazeiro, inclusive. Aqui no Juazeiro? No Juazeiro. Ele é surdo? Aqui temos duas E é doutor? Temos duas doutoras surdas na Universidade Federal do Cariri, na UFCA, onde eu trabalho. Tem a professora Miriam Roy, doutora, e professora Gisele Gama. E ela é natural daqui de Juazeiro, a Gisele. A professora Miriam, ela nasceu no Paraguai, mas cresceu aqui no Brasil. E rapaz, agora eu vou me preocupar, porque eu vou aprender Libras para eu convidar essas professoras para vir aqui. Seria inverso, né? Ou seja, isso. Mas ela dá aula com sinais, é isso? Isso, dá aula sinalizando, né? Eu trabalho como tradutor e intérprete de Libras, sou professor graduado, né? Em licenciatura em Letras Libras, mas atuo na UFCA como tradutor e intérprete de Libras. Acompanho esses professores em algumas das aulas e eles ministram a aula em Libras e nós fazemos a voz desses professores para os alunos ouvintes. Então, nesse caso, você é a voz. Isso. E como eu faria para eu gravar? Agora eu fiquei curioso, porque eu acho que seria isso primeiro é merecedor da nossa maior admiração e respeito, né? Com certeza. Ou seja, nada é impossível. Não. Né? E ela ser doutora, nós estamos falando de um título de doutorado, né? Então, por exemplo, se eu a convidar, você viria para você traduzir para mim. Faço a versão voz do que ela está sinalizando. Ou eu crio vergonha e vou aprender e perguntar para ela. Ou eu vou estudar e aprender e perguntar para ela. É legal, rapaz. Isso me emociona, me deixa feliz, porque demonstra lá naquele processo de que as pessoas se julgam e dizem que não são capazes, né? Que tem a baixa estima, que acha que não consegue. E uma pessoa, diga-se de passagem, normal, porém com uma deficiência, que é uma deficiência, né? Eu outro dia, conversando com o presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Cariri, lá no Crato, um advogado, por citar ele, eu fui fazer uma pergunta, doutor, com todo respeito, se eu disser que uma pessoa deficiente, à época, se eu disser que a pessoa é aleijado, eu estou criando um ato discriminatório? Ele disse, não, não. É como uma pessoa, bem, enfim, são temas, assim, de certa forma, polêmicos, que eu não quero comentar, senão a gente termina, por desconhecer, eu posso cometer algum ato, né? Mas, assim, eu admiro porque é uma pessoa que está, de fato, que é, de fato, tem uma deficiência auditiva, né? E tornar-se doutora. Cara, isso é motivo de muitos cafés com leite. Com certeza. Mas não falar sobre isso, eu quero, porque... Mas veja só, a inclusão social
por exemplo, as ações que levaram essa doutora a ser uma doutora é um motivo de inclusão social, né? Sim, por várias políticas públicas, né, que asseguram tanto a presença do surdo no ensino superior, né, não só o ingresso, mas permanência e também a presença de tradutores e intérpretes para que pudessem auxiliar no processo, né, tanto de graduação, mestrado e doutorado. Que legal, que legal. Gente, o programa de hoje é show aqui com o professor Andrade aqui, né? E com essas novidades, a cada momento que a gente vai descobrindo e aprendendo, melhor ainda. Professor Andrade, vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. Cafezinho? Por Sim. favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância das Libras como forma de inclusão social com o nosso convidado, o professor Francisco Andrades? É simples, você fica ligado e aprende muito mais. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que nos acompanha, nós estamos apresentando o programa Café com Leite. E o meu convidado de hoje é o professor Francisco Andrade, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a importância das Libras como forma de inclusão social. Aí eu vou pedir permissão aqui, não sei falar em Libras. É assim, professor? Falar em Libras, é? Sim, tá certo. É, né? Falar em Libras. Mas eu vou pedir permissão aqui ao meu professor para mostrar para você aqui, olha, a 8ª edição do Café com Leite em Revista, feita carinhosamente para você, com essa imagem maravilhosa aqui, ó, dos teleféricos de Juazeiro. Aqui na contracapa você tem a TV Verde Vale e a TV Cariri. Agora, no conteúdo, se você torná-la uma revista de cabeceira, você vai encontrar matérias de educação, saúde, empreendedorismo, do direito e outras matérias por pessoas profissionais que aqui passaram no programa Café com Leite. Rua Delmiro Gouveia, 163 é o endereço que você vai pegar o seu exemplar. Para você que reside fora, você manda uma mensagem. Nossa produção vai enviar gratuitamente para você esta edição. Esta daqui é do meu convidado, professor Francisco Andrade. A sua produção vai enviar. Professor Andrade, ainda emocionado com as doutoras, né, lá da UFCA, inclusive mandar um abraço para os professores da UFCA, rapaz, porque já vários já tiveram aqui de todas as áreas e tudo, e eu fico muito feliz, porque são pessoas que vêm aqui sempre para contribuir, eu não diria com o programa, mas em especial com as pessoas que nos acompanham diariamente, né, porque disseminar informações, levar conhecimento à nossa população é sempre motivo de alegria e, em especial, de construtiva para nós. De que adianta, professor Andrade, conhecer Libras e ser exclusivo, ter exclusivamente para você? De que valeria a língua? De que valeria os sinais? Exatamente, né? Teria o menor sentido. Então, disseminar, partilhar, dividir com as pessoas, isso é um foco extremamente especial. Lógico que isso está dentro do contexto da comunicação. Qual a importância do uso das Libras na comunicação de um modo geral? Existe um preconceito, né? Um estereótipo com o sujeito surdo. Você pode encontrar várias famílias, né, que falam, ele é muito nervoso, muito agitado. Mas por que isso realmente ocorre em grande parte da população, né, dos surdos? Porque imagine você querer se expressar o que você está sentindo, o que você está passando. Imagine você está com um desconforto, está com uma dor e não conseguir expressar esse sentimento. Imagine você, às vezes, querer a atenção de algum familiar seu, porque
hoje em dia, por exemplo, uma pessoa ouvinte, né, como nós, você pode conversar com a pessoa, ela estando de costas, às vezes para você, tá lavando uma louça, você tá conversando e tá explicando alguma coisa e a pessoa tá lhe ouvindo. Mas o surdo não, você tem que parar e olhar ali o que aquele surdo tá sinalizando e você tem que dar atenção visual para ele. E se você não entende, se você não tem a acessibilidade linguística, né, de ter conhecimento da Libras, também às vezes você só vai fingir que tá entendendo, né? Engraçado, né? Que você falando aí, eu aqui me lembrando, não é só a Libras, é também o intérprete, né? Porque como é que, só um minutinho, dois mudos podem conversar na Libras, na linguagem, Entre si, entre si, eles podem conversar tranquilamente. usando aqueles sinais, por exemplo, né? Isso. Não só surdos, né, entre si, mas, por exemplo, até dois ouvintes, né, às vezes estão num determinado contexto, ou em algum ambiente, por exemplo, tá muito um som alto, numa festa. Se você não tá conseguindo falar e a pessoa escutar, você pode sinalizar e a pessoa vai entender tranquilamente, se os dois forem usuários de Libras, né? Muito bem. Agora, na comunicação, o surdo precisa do intérprete, né? Se o profissional, a pessoa em questão, não souber a Libras. Por exemplo, tem uma psicóloga aqui na região. Por exemplo, eu não sei. Isso, aí você não sabe. Aí precisa, se você for entrevistar uma professora surda, precisa da presença aqui de um intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras. Certo. Você ia falando, uma psicóloga. Uma psicóloga, por exemplo. Temos aqui na região uma psicóloga que ela atende diretamente em Libras. Ela é fluente em Libras, o surdo se dirige a ela, vai na consulta e não precisa do intérprete. Porque Mas ela é ouvinte. Ela é ouvinte. Mas porque ela aprendeu e se tornou fluente em Libras. E o cenário ideal, perfeito, seria que realmente todos os profissionais da área da saúde, pessoas que têm esse atendimento ao público, soubessem. E a gente fala assim, o ideal seria que eles tivessem a fluência, mas se não tiver a fluência, pelo menos o básico seria muito interessante É a mesmo. acessibilidade, né? É a acessibilidade. É a inclusão, né? Por exemplo, imagina aí um surdo vai para o banco, algo simples, né? Por exemplo, alguém que recebe o BPC, né? O benefício de prestação continuada, vai renovar a senha do cartão. Anualmente ele precisa fazer isso, vai no banco, o atendente ali quer apenas o RG dele, a identidade. Ele fala, ei, é RG, documento. O surdo ele não entende. Custa tentar pegar, mostrar, ó, isso aqui, o seu documento. O sinal de RG, por exemplo, você que está atendendo e atender ao público, ó, o sinal de RG é só o polegar aqui, ó. Sinal de RG, da identidade. Então, se eu fizer isso aqui para qualquer pessoa... Ele é o RG, sua, né? Documento, ó, RG. Eles sabem ele entregar. Aí o surdo tem que voltar em casa porque ele estava com o documento, mas o atendente não soube solicitar o RG. A culpa não é dele, a culpa é da instituição. Exatamente. Que deveria ter um profissional ali para atender. Sabe uma coisa que eu acho super interessante? Eu tenho minha empresa de contabilidade há 40 anos. Completo agora, em 2025, no mês de julho, 40 anos. E eu, não necessariamente no primeiro ano, mas eu acho que um pouco mais de 7, 8 anos, eu passei a adotar duas coisas. Uma, rampa para cadeirante. Isso você conta 30 anos atrás. Rampa para cadeirante eu já fiz. E já coloquei extintor. Hoje é obrigatório. Mas eu já fazia isso há 30 anos atrás. Não tinha lei para me obrigar a fazer isso, mas eu fazia. Porque eu não pensava. Não precisa de lei para dizer você tem que fazer isso. Precisa ter respeito às pessoas. Engraçado que na empresa eu fiz uma rampinha com esse objetivo, mas aí uma senhorinha vinha subindo, para que o senhor fez isso? Tivesse feito um batente, não agrada, né? Tá certo, o espaço só dava para fazer a cadeira. É uma rampinha leve, coisa, sabe, bem comprida, então, consequentemente, leve. Mas uma senhorinha, ela batia aqui e dizia, por que o senhor não fez aqui um batentinho? Porque eu não tinha espaço, minha senhora, mas dá certo, eu lhe levo até ali. Então, as pessoas, eu diria, as empresas de um modo geral, piso tátil, coloquei na minha empresa, lógico, há pouco tempo atrás, coisa de talvez uns 10, 15 anos atrás, eu coloquei piso tátil. E eu não fui obrigado por lei, não, eu fui procurar, só tinha em Fortaleza. Fui comprar e mandei colocar. Hoje você vê nos órgãos públicos, né?
Mas hoje era para ser, numa construção de residência ou de comércio, ser exigido pelo município, pelo poder público, exigido, não, você tem que colocar a rampa e a acessibilidade e o piso tátil. Não respeita as pessoas, mas não precisa de lei, não. Comercialmente, eu poderia fazer isso aqui já, e respeita as pessoas que poderão vir ali. Né? Mas não precisa ter uma lei para dizer, faça, senão eu não faço. É impressionante. Mas eu acho que programas como esse, a gente falando e dando exemplos e insistindo, talvez as pessoas comecem a ver de uma outra forma e passem a fazer, né, professor? Eu acho que isso planta a semente, né? Com certeza, né? É um despertar da consciência, né? Sim. Porque as pessoas elas precisam ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas não tem ninguém na minha família, para que eu vou fazer isso? Não é assim? Isso. Infelizmente, muitos têm esse pensamento. E se tivesse na sua família e o vizinho não fizesse, o que você faria? Né? Se põe no lugar lá, se põe no lugar que tu vai ver. Então, assim, eu acho isso muito... orgulho não, como é muito egocentrismo, né? Desrespeito às pessoas. E o prejudicado, e você dizendo que tem 17 mil, é o censo do IBGE? No Cariri. No Cariri, mas é muita gente mesmo. 17 mil pessoas que precisam de atenção. Atenção não é especial, natural, né? Natural, apenas respeitando. Como outro dia eu conversei com uma pessoa deficiente visual e ele disse, olha, quando eu for passando, ou qualquer pessoa com deficiência visual, ou cego, ele disse assim, não dê um grito, olha o buraco! Porque nós estamos concentrados naquele percurso. Só saia do meio, deixa que a gente resolve. Mas, olha o buraco, pronto, perdi ali, não sei mais se a frente é para cá, é para cá, é para cá. Eu não prestei, eu não sabia disso, eu faria questão de querer, pensando que estava ajudando. E ele disse, muitas vezes você acha que está ajudando, entretanto, você está atrapalhando. No caso do surdo seria aquele, não adianta gritar. Ele não vai ouvir. Não adianta gritar para ele, né? Mas se você quer chamar a atenção de um surdo no ambiente, você pode apagar a luz e acender rapidamente. Isso já chama a atenção do surdo para o que você está querendo dizer. Ou então, se for um local que permite uma vibração, você pode bater forte no chão que ele vai sentir a vibração. Ou então, se você está perto dele, só um leve toque. Isso é universal. Isso. Ou seja, onde eu estiver, se eu cometer atos dessa natureza, ele vai identificar. Porque o surdo ele é visual, né? E tem a parte sensorial também, né? Se você tá aqui, ó, você tá tocando na mesa, se eu quero lhe chamar também, eu posso chamar aqui vibrando, né? Ou se você está ao meu lado, um toque, um breve toque no surdo. Não precisa gritar. Não, mas gritar não vai adiantar. Não vai adiantar nada. É verdade. Tá vendo que pequenos detalhes, como eu falei, precisa ser publicidade, precisa ser dado mais publicidade a isso, né? E que, por exemplo, órgãos como a CDL, como as próprias instituições de ensino, não somente a UFCA como você lá está, mas as demais devem agir de forma mais agressiva no quesito publicizar isso. Por exemplo, outra forma que muitas pessoas acham que vai dar certo se comunicar com o surdo é por meio de leitura labial, mas são pouquíssimos surdos que fazem a leitura labial. Você pode até tentar falar de forma mais compassada, porque alguns realmente vão entender, vão saber usar essa estratégia de leitura labial, ou então, se você se depara com um surdo, você pode tentar, você não sabe Libras, você pode tentar se comunicar por meio do português na sua modalidade escrita, né? Você escreve o que você está querendo dizer e o surdo ele faz a leitura. Mas também, infelizmente, não são todos os surdos que são letrados no português. Mas uma boa parte já consegue sim fazer essa comunicação dessa forma. É evolução, né? Isso. Aos poucos todo mundo vai se adequando, vai se acomodando e vai dando certo, né? E diante dessas mídias sociais, dessas redes sociais, dessa tecnologia, de Instagram, que é uma coisa muito... E esse menino lá do Crato, é o Germano, que já esteve aqui no programa, eu mando mensagem para ele me responde imediato. Eu com ele, meu amigo, como é que você está vendo aqui, que esse negócio aqui, você sabe o que foi que eu falei? Né? Eu escrevo, eu não mando áudio, eu
para desafiá-lo, sabe? Estou mandando um desafio para você. Eu gosto dele, uma pessoa maravilhosa. Mandando um desafio para você, escrevo, sabe? Ele me responde imediato. Não, os próprios aparelhos hoje eles já vêm com Já a tem essa. tecnologia, né? O leitor de tela facilita para o E para os cego. surdos? Para o surdo, ainda mais facilitou com as redes sociais, né? Por exemplo, o WhatsApp, videochamada. Os surdos fazem bastante uso desse recurso de videochamada do WhatsApp, também o Facebook permite isso, o aplicativo, até agora o Instagram também, recurso de videochamada, os surdos adoram. Então não precisa ele ter um ouvinte, né? Um Isso. intérprete ao lado dele 24 horas, né? Não, porque assim, a videochamada ela ele faz uso desse recurso quando a outra pessoa também sabe Libras, né? Quando ele sabe Libras, eles fazem uso da videochamada para se comunicar. E, por exemplo, se a outra pessoa não sabe Libras, ela quer se comunicar, por exemplo, por engano, ela não sabe ainda que a outra pessoa do outro lado é surda. Aí manda um áudio. Existem já ferramentas, o próprio WhatsApp tem a conversão do texto a conversão do áudio em texto. Rapaz, que bom, né? Que bom. Gente, é impressionante e a gente aprende a cada momento, a cada detalhe. E no mundo da inteligência artificial, no mundo do avanço tecnológico, no mundo onde nós precisamos ter mais relações interpessoais e conhecer de perto as pessoas e ter mais essa, digamos assim, essa humanização, nada melhor do que conversar aqui com o professor Andrade, ele que nos brilhante aqui nos fornece aqui uma informação rica, consistente acerca, né, da inclusão, do respeito acima de tudo com as pessoas, né, com as pessoas surdas, falando sobre esse tema, a importância do uso das Libras como forma de inclusão social. Professor, mais água, São Geraldo? Por favor. E mais um cafezinho, é claro, né? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância do uso das Libras como forma de inclusão social? Você fica ligado e aprende sempre aqui no programa Café com Leite. Voltaremos já. De volta nesse terceiro bloco. E eu pediria a você que nos acompanha nesse momento para, nas suas redes sociais, divulgue os meios de comunicação, as rádios locais que nós temos aqui na região do Cariri, Juazeiro, Crato Barbalha, Missão Velha, Cariri, Açu, entre outros municípios aqui da nossa região, Brejo Santo, Milagres, Porteiras, Penaforte, Mauriti. Inclusive, através da TV Verde Vale, nós chegamos a todos esses municípios. Divulgue aí nas suas redes sociais, a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, as rádios locais e muito mais. E assim a gente leva cada vez mais, atinge um público maior na questão da informação. E a informação de hoje aqui é voltada para as pessoas com deficiência auditiva, né? Nós estamos falando aqui sobre a importância das Libras, né? Uma forma de inclusão social. E o meu convidado é o professor Francisco Andrade, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria sobre o tema, com muita coerência dentro desse contexto. Isso nos deixa muito felizes, né? Professor Andrade. Professor, falava ali no bloco anterior na questão de que eu falo isso não com soberba, nem com... Mas eu falo assim como exemplo. Gostaria eu de ser exemplo de coisas sempre boas. Talvez tenha sido exemplo de coisas ruins, mas não foi intencional. Mas quando me manifestei dizendo que usei piso tátil sem obrigação de lei, usei rampa sem obrigação de lei, usei extintor dentre outras coisas que não me recordo nesse momento. Mas me diga uma coisa, políticas públicas de obrigatoriedade na busca pelo direito dessas 17 mil pessoas, nós temos no Cariri?
Temos grandes avanços a partir da legislação primeira, né, aqui no Brasil, que é a Lei de Libras, que é a de 2002, que é a Certo. 10.436. E 3 anos posteriormente, né, em 2005, nós tivemos o decreto 5626, que regulamenta essa lei de Mas nós estamos 2002. falando aí de 20 anos Já há atrás, né? 20 anos, né? Ou seja, nesses 20 anos tivemos muitos avanços, muitas conquistas, só que ainda temos o que Sim, conquistar, né? sim. Por exemplo, o surdo hoje ele tem o ingresso garantido na universidade, não só ingresso e permanência, por conta dos intérpretes de Libras que podem acompanhar esse surdo na graduação, no mestrado, em um doutorado. Também temos outras conquistas do surdo por meio de várias centrais de Libras que atendem a esse surdo no Brasil inteiro. Por exemplo, eu tive a felicidade de ser o primeiro intérprete de Libras da central aqui do município, Central de Interpretação de Libras, que é um equipamento público que garante o atendimento ao sujeito surdo em vários órgãos públicos, por exemplo, uma delegacia ou num hospital, em locais que ele vai precisar desse atendimento que deveria ter aqui já, por exemplo, um hospital regional. Seria muito interessante que tivesse ali um tradutor e intérprete no estabelecimento, porque vamos supor, o surdo chega numa emergência, é de madrugada. Quem vai poder auxiliar esse surdo? Né? Se tivesse ali já uma pessoa, um intérprete de Libras no hospital, ou alguém qualificado, né? Como já foi dito aqui anteriormente, não precisa ser fluente. O ideal é que seria, né? Mas se tiver uma pessoa com noções de Libras, um percentual de funcionários daquele hospital, se eles tivessem uma capacitação em Libras, já seria de grande valia para o atendimento daquele sujeito que chegue no hospital e precise desse atendimento especializado. Apesar de que eu falei para você, pedi para você falar um pouco sobre a questão das políticas públicas, você me chamou a atenção agora por um ponto. Eu tenho um hotel. E a partir de hoje eu vou fazer com que a equipe estude Libras. Como você disse, não para ser um professor, mas no mínimo, se chega um hóspede, aí isso aqui eu já vou mexer com o pessoal de hotel, né? Eu vou até inclusive falar com o Sebrae, tem um conselho de turismo do Cariri que nunca falou nesse assunto e eu vou provocar na reunião, eu vou provocar isso aí, colocar uma pessoa, no mínimo, que conheça o básico para atender pessoas. Nós não nos preocupamos com a pessoa que vem de outro país para falar inglês, espanhol, qualquer outra língua. Por que não uma pessoa para falar em Libras, né? Me provocou isso aí, me chamou a atenção, viu, professor? Vou anotar aqui a produção, já estou pedindo a produção ali para anotar isso, para eu tomar essas providências. Excelente. Eu acho isso divino, né? Mas por outro lado, também me chamou a atenção outro fator importante aqui. Eu, de fato, levei esse programa voltado mais para o surdo. Mas quão importante é o intérprete? O intérprete de Libras ele está cada vez mais presente em vários espaços, né? Sim. Temos a maioria dos intérpretes atuam no contexto educacional, em sala de aula, né? Acompanhando o surdo nos seus diversos níveis, né? Ensino fundamental, ensino médio, também nas universidades. E é uma profissão que está crescendo cada vez mais a demanda por esse profissional. É um profissional extremamente importante em todos os meios, né? Não só no educacional, como da pandemia, nos últimos anos, né? Em espaços artísticos, nos shows, nos eventos, nós tivemos a início nas lives, né? Que tivemos durante a pandemia, a presença de vários intérpretes. Quão importante é, e nós precisamos valorizar cada vez mais, porque aqui durante o programa sempre falando nas pessoas surdas, né? Mas na verdade ele seria mais digamos assim, o alvo, né? A essência da existência do intérprete. Mas com todo respeito, o intérprete, quanto vale, né, esse profissional, quão importante é, e nós muitas vezes, não é aquele que fica no quadrinho, não. É aquele dali que faz com que 17 mil pessoas no Cariri entendam o que é que nós estamos conversando, né? Eu não posso nem falar isso, que a TV Verde Vale e a TV Café com Leite não tem intérprete. Mas é a deixa, né?
Já existe. Então, nada como a gente não analisar isso de forma especial para ver até que ponto a gente pode inserir, né? Isso, destacando, Leite, né, que esse número que é divulgado aqui no Cariri não necessariamente são de pessoas que fazem uso da Libras, né, porque eles contabilizam também pessoas já com certa idade, que têm uma perca auditiva, né, mas eles conseguem se comunicar pelo português, né. Falta ainda uma pesquisa mais aprofundada para identificar quais são a quantidade dos usuários, né? dos usuários de Libras, né, dos surdos que fazem uso da língua de sinais. Mas sabendo-se que temos 17, é mais fácil essas 17 mil pessoas buscarem aprender Libras do que o restante da população entenderem isso, né? Que eles necessitam, eles precisam, eles vivem o dia a dia. Então é mais fácil eles irem estudar e aprenderem, por mais que não seja como pessoas idosas, como você falou, que perderam a audição em face da idade muitas vezes ou algum fato externo, mas que são pessoas que ainda têm como se comunicar. E como você disse, alguns sinais são identificadores. É uma Libra falsificada. São sinais caseiros. Sinais caseiros, né? É. Mas tem o seu valor. Sim, sim. Tem o seu valor, porque nós estamos nos comunicando com essa pessoa, né? Falta muito ainda com o poder público essa contribuição para que isso melhore cada vez mais? Como eu disse, né? Por exemplo, aqui em Juazeiro nós temos a Central de Interpretação de Libras, né? É algo que a quantidade de intérpretes ainda não é suficiente para atender toda a demanda. Por muitas vezes, o surdo ele precisa de um agendamento e às vezes ele chega ali em um equipamento público com certa urgência e não tem a disponibilidade naquele momento. São muitos equipamentos, né? Exatamente. É algo que o poder público ele poderia pensar numa melhor estratégia para que o surdo ele fosse realmente bem atendido nesse fator linguístico nos diversos órgãos públicos. Mas se analisarmos que lá no básico o ensino fundamental é de responsabilidade do poder público municipal, por que não inserir lá esses ensinamentos já de base, né? Porque as pessoas, quando estão na fase de ascensão, de idade, eles precisam de orientações para saber o que, de repente, alguém se interessa lá na base por isso e se ramifica, né? Quem sabe, então... Mas, enfim, são informações que precisam ser, de certa forma, debatidas nos meios de comunicação para se chegar no destino, né? De certa forma. Me diga uma coisa, a questão do avanço tecnológico. Nós falamos lá na questão do celular, dos meios, que isso aí já tem contribuído bastante. Mas nós temos aí uma inteligência artificial, nós temos aí coisas mais agressivas em termos de avanço. Isso ajuda, isso contribui também para, não só agora, não só para o surdo, mas também para o intérprete. Pode contribuir, mas na questão linguística, por exemplo, o que a gente tem até então, que é muito difundido na comunidade, temos alguns aplicativos que geram o sinal em Libras, por exemplo, tem o Prodif, tem o Rentalk, que você escolhe ali a palavra, é como se fosse um dicionário, você escolhe ali a palavra, por exemplo, família. Você escolhe lá, família, ele vai fazer o sinal, família. Você escolhe outro sinal, por exemplo, aqui, mesa. Só que para formar uma sentença que tenha uma coesão, uma coerência, não é apenas o uso de sinais isolados, que por muitas vezes essa tradução que é feita até então com as tecnologias que a gente tem, ele não consegue ainda fazer uma tradução perfeita. Ele faz um certo tipo de tradução, mas que seria mais palavra-sinal, que a gente utiliza esse termo, né? Palavra, o sinal daquela palavra, mas numa estrutura do português. E a Libras, ela possui sua própria estrutura. A estrutura da Libras não é a mesma estrutura do português. Não existe nenhum idioma no mundo que possua a mesma estrutura linguística. Cada um tem a sua peculiaridade, né? A sua gramática, a sua fonética e fonologia. Com a Libras não é diferente. Só que específica, né? Isso. Certo. Mas pode haver, assim, por exemplo, nós estamos vivendo, de certa forma, em ambientes virtuais. Eu estou trazendo isso para o mundo das pessoas que não têm deficiência auditiva. Trabalho, digamos, home office, essas realidades pós-pandemia, né? Trabalho home office, muito trabalho voltado para
eu não diria bem, o uso frequente e assíduo da tecnologia, isso são dificuldades para as pessoas com deficiência auditiva? Por Porque, exemplo, só complementando, por exemplo, a questão do home office, né, que é uma, uma metodologia nova que foi inserida, inclusive, na legislação recentemente, em detrimento dessas novidades. Então, cria-se aqui pensando na maioria, que é as pessoas, os ouvintes, mas esquecem uma pequena fatia, mas que tem a sua significância, né? Por exemplo, aqui na cidade nós temos um departamento na IC que são pessoas contratadas para atender o surdo, né, por meio de videochamada, né? Por exemplo, ele entra em um portal, uma central de atendimentos, o que seria um 0800, né, pra gente, e tem pessoas que atendem ele em libras. Legal, Né? Já existe legal. isso, né? Ou seja, aquele chat, ele tem a opção de ser atendido via chat, digitando, caso ele tenha fluência no português, ou ele escolhe a videochamada com uma pessoa capacitada para atender ele em libras. Que legal, olha isso. Não precisa mandar, faça, ajude, né? Professor Andrade, essa conversa está maravilhosa, sabe? E assim, vai nos provocando a extensão disso tudo, desse assunto, que é um assunto muito em voga. Mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Tá bem. Gente, eu estou conversando aqui com o professor Francisco Andrade, no programa Café com Leite, falando sobre a valorização em especial dos intérpretes e das pessoas com deficiência auditiva, sobre a questão do tema Libras. Professor, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer esse intervalo, é rapidinho, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele cafezinho e de uma água mineral São Geraldo, voltaremos já. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas eu já estou de volta. E agora, se eu soubesse, fosse um intérprete de Libras, eu ia agradecer aqui ao professor de forma em Libras, né? Em língua brasileira de sinais, né? Mas como eu não sei, vou pedir perdão. Mas aprenda, pode já agradecer. Aqui é só agradecer, né? Então, quero lhe agradecer por isso nesse momento, professor, e dizer que você é sempre muito bem-vindo, tá? Eu fico muito feliz com esse seu trabalho, desenvolvendo um trabalho brilhante lá na universidade, na UFCA, que eu sou fã da UFCA, não estudei lá, mas eu sou fã, estudei na URCA, mas sou fã da UFCA e quero lhe dizer que é sempre muito bom, venha mais vezes, vamos conversar mais vezes, quero um compromisso seu de trazer a professora aqui, que agora eu fiquei curioso e eu quero gravar com ela, mas antes eu tenho que aprender Libras. Não, aqui agradecendo, né? Professor, muito obrigado, viu? Disponho, eu que agradeço pelo convite e lanço aqui o convite, quem tiver interesse em aprender Libras, na UFCA sempre está sendo promovido cursos, aberto à comunidade. Se vocês tiverem interesse, podem ir no site da UFCA, também no site do curso do Letras Libras na UFCA, e lá tem mais informações, sempre quando surgem cursos, eles são ofertados e divulgados no site. Que bom, que bom. Eu não sabia, eu pensei que fosse só através do Enem aí, a forma de acesso, mas são cursos independentes, né? Tem a licenciatura, né, a graduação, que o ingresso é pelo Enem, né? Certo. Mas vez por outra também são ofertados cursos para a comunidade acadêmica que são destinados também a algumas vagas para a comunidade externa. Que bom, que bom. Muito obrigado, viu, professor? Mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Eu não vou esquecer que aqui é sempre agradecendo, né, professor? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e aproveitar e mandar um abraço para Lucas Lima, na cidade de Barbalha, Marta Sampaio, no bairro Aeroporto, Wagner Santos, no bairro Salesianos, Wagner Macedo também, meu amigo Wagner Macedo, que sempre nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Maria Rabelo, em Quixadá, Fernando Garcia, na cidade do Crato, Fabiano Souza, no Limoeiro, eu já ia dizer na cidade de Limoeiro, mas deve ser no Limoeiro aqui em Juazeiro do Norte.
E a você que nos acompanhou até agora, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos vocês. De segunda a sexta-feira, regional, TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. Domingo, 23 horas, em rede nacional, você assiste o programa Café com Leite, aqui no Cariri, no canal 16.1. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.